Olá, internauta, bem-vindo ao programa Comunicação Executiva. Tendo o prazer de receber aqui em nosso estúdio o Renato Ferreira Leitão Azevedo. E ele é um profissional da área de contabilidade, professor, ele defendeu tese de mestrado, doutorando até em nível internacional, pessoa que faz ou tem feito toda a diferença, professor da FIPECAF, e com palestras, trabalhos publicados na Argentina, nos Estados Unidos, na França, na Turquia, até também na Finlândia, que é tido como um dos lugares onde a educação é assim, a melhor do mundo, né? Já tive a oportunidade de ler a respeito disso. Então, Renato, seja muito bem-vindo em nosso programa. E nesse momento nós vamos falar sobre um trabalho que você nos presenteia e que é justamente esse livro, O Profissional da Contabilidade. E o Profissional da Contabilidade, esse livro que você está tendo a oportunidade de ver no banner, e desenvolvimento de carreira, percepções e seu papel social. Você, como especialista nesse segmento de contabilidade e falando sobre o profissional de contabilidade, a primeira pergunta que quero fazer é a seguinte: como é que é hoje tido o profissional de contabilidade? Porque tradicionalmente é tido como aquela pessoa metódica, aquela pessoa muito organizada, aquela pessoa quieta, aquela pessoa fechada, aquela pessoa centrada em números. E assim, o que entra, debita, sai, acredita, né? Essa ideia básica do processo do profissional de contabilidade. Como é que você vê hoje o profissional de contabilidade? A profissão de contabilidade ela é interessante porque nem sempre a gente tem a visão histórica, né, de como a contabilidade evolui com a história, com o capitalismo, com os desdobramentos, né, da história do mundo. A gente tem realmente essa visão da contabilidade como algo tédio por bastante tempo. Tem um trabalho publicado do Carnegie Napier, né, que está citado no livro, um trabalho de 2010, na época em que eu escrevi a minha dissertação fresquinha, publicado, que discute um pouco essas passagens nas últimas décadas. E ele fala exatamente isso, Reinaldo, que na década de 80 o contador era tido como alguém chato, que trabalhava em rotinas, né, com aquelas calculadoras, fichas de dados e aquele trabalho tedioso. E não é mais? Eu acho que vem mudando bem rápido, e em parte pelos sistemas de informações, em parte pela forma como hoje nós tomamos decisões em um ambiente mais rápido e saturado por informação. Então, um profissional que ele necessita de outras habilidades, de como chegar a uma decisão ou apoiar uma decisão de negócios nesse universo cheio de informações, com mais técnicas, com outro tipo de interação com os departamentos, para de fato ser eficiente e eficaz no que faz. Então, só voltando ao texto do Carnegie Napier, ele falava que na década de 80 o contador era visto como chato, tedioso, mas ele era visto como honesto. Hoje o risco que se debate um pouco é que na década de 90 para frente, né, principalmente começo de 2000, o contador ganhou essa alcunha de empreendedor, de alguém mais criativo, de alguém que faz planejamento. E existe na visão desses autores o risco de que essa profissão seja confundida, que essa criatividade seja feita para o mal, né? De quanto que você quer que dê o balança, falcatrua. Hoje você abre os jornais, né, em questão de governo, tem as pedaladas fiscais, tem a contabilidade criativa, tem o caixa 2. Então tem termos do universo contábil que infelizmente foram apropriados para essa questão do antiético, da corrupção. Então hoje a gente beira um risco, eu diria até que a pesquisa precisaria ser refeita, né, dentro desse contexto. O curioso disso é que não é a profissão, mas aí tem a ver a pessoa, né? Porque há pessoas em todas as profissões que são honestas e as pessoas que são desonestas, né? E na contabilidade, provavelmente isso apareça em função até de ter que apresentar documentações e nem sempre com uma devida qualidade ou... Bom, a transparência talvez deveria ter. Esse programa é destinado, Renato, aqui aos nossos internautas, para o mundo executivo. Comunicação executiva focada nas empresas, nas organizações, os profissionais de uma maneira geral. Obviamente, nossa intenção é trazer esse material que o Renato preparou com muito carinho, todo o esforço de mestrado, a sua tese, que 1/3 do livro, ou 2/3, um terço do livro, é resumo da sua tese de mestrado, feita lá nos Estados Unidos. Aqui na USP. O trabalho que você fez em Illinois é outro trabalho. Outro trabalho. Bom, então um trabalho que ele desenvolveu na sua tese de mestrado, apresentando esse livro para nós todos, e principalmente para você, jovem, estudante, talvez em busca de uma carreira, que carreira que seja talvez interessante para a minha vida. Pode ser que seja, por que não, contabilidade.
ou, por que não, um profissional de contabilidade, ou para pessoas que já desenvolvem atividade de contabilidade, tem informações para aprimorar ainda mais requintar ainda mais a sua carreira com informações úteis e preciosas, considerando a pesquisa e os trabalhos desenvolvidos pelo Renato. E para você, gestor, tem aí talvez é interessante ter uma informação sobre a visão hoje, a visão atual do profissional de contabilidade. Por isso esse livro entendo bastante útil para todos nós, para você principalmente que lida com o mundo empresarial. E quem sabe você, estudante, aí naquela busca, como já disse, de uma carreira, uma profissão fascinante e que tenha uma vocação, tenha uma certa facilidade para esse tipo de situação, por que não a contabilidade, não é verdade? Renato, ele é professor de contabilidade. O seu livro ele tem alguma coisa a ver com a sua experiência como professor da FIPECAF, como professor de contabilidade? Sim. Quando eu fui convidado para transformar, né, a dissertação em livro, uma das preocupações foi a questão da docência. Então, o livro também atende professores, né, no Brasil afora que vinham dando informações de que não existia um material de contabilidade que pensasse a profissão do contador. Então, imagine que qualquer curso que tenha contabilidade introdutória, em geral, antes de começar com a parte técnica, se poderia discutir, né, o que é o profissional, quais são as várias ramificações da profissão, as especialidades, então discutir o impacto na sociedade, questão de prestação de contas, então são temas mais humanísticos. Este é um livro de contabilidade que não tem contabilização, é um livro que discute a profissão, questões sociais. Existe um programa no Mato Grosso, né, que vem usando o livro para uma disciplina contabilidade e sociedade. Então, na experiência de docente, eu acrescentei exercícios. O livro traz 11 atividades, pensando que um semestre tem mais ou menos 16 semanas, né, de aula. Tem uma semana de apresentação do curso, tem 11 semanas cobertas por exercícios. Tem um caso de ensino que é fruto da experiência na FIPECAF como professor de estudo de casos, que é um pequeno business case, né, um pequeno case, que fala de questões ligadas a trabalho em equipe, comunicação, justamente para trabalhar essas características num profissional que é visto como técnico, né, que tem na sua formação, de fato, a técnica ela é importante, tem uma carga curricular em vários programas bem densa na parte técnica, mas para não desmerecer essa parte humanística de formação intelectual e pessoal, ele é um livro que atende essa lacuna. Então, essa dimensão dos exercícios, das atividades, surgiu diretamente da experiência como docente. Eu comecei dando aula bastante cedo, em 2007, na Fundação, na FIPECAF, desde 2009, em programas, né, executivos, tanto o Cefim, agora exclusivamente no MBA, né, desde 2009 também, nessa dinâmica de jogos de empresa, de casos de ensino. Então, tem tido feedback interessante dos alunos que... Quer dizer, é o inovador, caso. não só dos jovens que estão enveredando por essa área, mas também quem está motivando essa moçada. Então, veja assim, você é um professor jovem, obviamente com uma linguagem jovem, sabendo como, de uma maneira, estimulá-los, motivar essa moçada aí para o aprendizado, né? Diferente dos sistemas tradicionais, eu vejo assim, que os próprios meios de ensino, eu acho que é assim ainda muito lento em relação àquilo que entendo que outros países mais evoluídos ou que valorizam mais a educação estão fazendo com games, storytelling, dinâmicas, práticas, vivências, visitas às empresas, ou seja, trazer profissionais para vivenciarem a dinâmica das organizações, das mais variadas profissões. Obviamente a contabilidade, porque se formos entender a contabilidade naquele sistema tradicional, chata, números, depois assim programas, depois apresentação de balanços, ela é tida como uma profissão, né, tanto quanto que só para as pessoas que realmente gostam muito de contabilidade. E nós vemos hoje, na própria dinâmica de mercado, com as mudanças que estamos vendo, um jovem, uma pessoa que tem assim todo um trabalho, né, na filosofia. Estava conversando um pouquinho com o Renato sobre assim, o Hermes, que é o deus grego, depois virou para os romanos para o Mercúrio, né? Essa ideia da origem da contabilidade, da visão. Gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Legal. Existe um curso recente, né, de História da Contabilidade, lançado pela USP em plataforma digital, né, falando um pouco dessas técnicas novas de ensino, né, de modalidades,
que ele foi gratuito, acabou agora, mas tem novas turmas, que foi desenvolvido um jogo como um RPG para esse programa, né? Então imagine, no MBA da FPCAF, né, a gente tem estimulado essas técnicas, jogos de empresa, cases de ensino, e em todas as idades, Reinaldo. A gente pega pessoas já bem sênior, como diretores, que vêm fazer uma reciclagem na FPCAF, que se surpreendem por esse tipo de ações, né, como a educação. Falando em contabilidade como história, né, a essência da contabilidade, eu não tenho como não usar um pouco as palavras do professor Masayuki, que autor, infelizmente nos deixou no ano passado, e foi o último texto que escreveu em vida, até por isso eu fiz uma espécie de capítulo extra, acrescentando algumas ideias que ele mesmo mencionou em palestras, em congressos, mas que não tinham sido registradas por escrito. A contabilidade, se a gente passar a pensar o que é a palavra contabilidade, né? Tentar responder a sua pergunta por etimologia. A gente cai num problema que é a habilidade de contar. Né? Contabilidade, conteabilidade, habilidade de contar. Então a gente precisa definir o que é contar. Curioso isso, hein? E a gente olha 3 tipos de contar. Né? Tem o contar da mensuração, que quando a gente pergunta para todo mundo é o primeiro lembrado. 1, 2, 3, né? Contabilidade de números. E a gente, em geral, esquece os outros 2. Lembra, talvez, do segundo. Quando eu pergunto em MBA, em graduação, o pessoal fala balanço, DRE, ou fala, por exemplo, recibo, algum tipo de prestação de contas na dimensão comunicação, que eu vou contar uma história, né? Então, você conta sobre as transações com um método, mas você conta o que aconteceu na empresa do ponto de vista financeiro. E tem um contar que é da confiança. Quando eu falo, Reinaldo, conte comigo, né? Esse contar com outra pessoa é uma relação de confiança. Esse professor Masayuki falava que essas 3 dimensões, elas estão na essência do que é a contabilidade. Então, a gente fala assim, a contabilidade é mais excitante do que parece, né? Que as pessoas às vezes têm essa ideia. Eu dou um exemplo no MBA, porque acho que o MBA, como as pessoas já têm uma experiência profissional, uma vida, trajetória de carreira mais ampla, as pessoas se convencem mais facilmente de que essas divisões que a gente faz na universidade, em formação, elas são um pouco arbitrárias. Você fala assim, o que distancia a pessoa de marketing e a pessoa de contabilidade? Fala, nossa, não, o marketing é criativo, o contador é o peso morto. Não é bem assim. Quando a gente discute custos, a dimensão custo e preço são 2 lados de uma mesma moeda. E o controller, por exemplo, é um profissional que tem isso bem claro, né? A formação de preço, se é tomador de preço, se recebe preço. Essa dinâmica com o marketing de estratégias e custo é muito mais íntima, existe criatividade, existe essa noção de mercado. Então, não é tudo menos o previsível e o tedioso. Existe, né, tô usando a contabilidade gerencial e o controller como um exemplo. Vamos pensar então o que junta o contador com o RH? É só folha de pagamento? Não. Você pensa toda a estrutura de incentivos de uma empresa, né? Eu quero motivar os funcionários e quero alinhar os objetivos individuais de vários colaboradores com o objetivo da empresa, né? Tratei isso na aula na FPCAF semanas atrás, casos que a gente pensa em incentivo mesmo, de como as pessoas mudam a remuneração, a forma como é avaliada. Então, a contabilidade tem questões muito mais amplas. Pensar, por exemplo, a contabilidade com impacto na sociedade. O que a gente pode deixar como legado, bem-estar social? O professor Masayuki também colocava um quadro bastante interessante, falava assim, a pessoa mais simples pode não ter clareza de todas as ramificações de um médico ou de todas as ramificações de um advogado, né, de uma pessoa ligada ao direito. Mas independente do nível de escolaridade, a pessoa sabe que um advogado lida com justiça e que o médico lida com valores de saúde. Existe um valor que é transformado para a sociedade como aquilo que gera bem-estar social para a sociedade. O professor Masayuki vai dizer que a prestação de contas, né, hoje, né, a gente abre os jornais e fala da corrupção, fala de forma de gestão pública, de como usar recursos públicos, tributação, da honestidade com que as pessoas são tributadas. Tudo isso são problemas e desafios que a contabilidade tem que se reinventar. A história mostra isso. Falando um pouquinho, né, a contabilidade comercial,
criou o balanço, a contabilidade de custos criou um pouco, né, transformações ligadas à indústria, a contabilidade financeira gerou a demonstração de fluxos de caixa, a contabilidade foi se reinventando na história, né, à medida que necessidades outras iam aparecendo. Tem um trabalho muito interessante, né, de vários grupos para pensar a contabilidade ambiental, de que as empresas não deveriam mais se basear só no lucro, né? Só o profit, em inglês. Que é a ideia da sustentabilidade, a ideia da responsabilidade social. Então, hoje se fala no triple bottom line, né? Que são três pontos básicos. São as pessoas, people, tem o profit, né? de lucro, né? Da questão de remunerar esse empreendedor, né? Quem coloca o risco ao negócio, que entra com o risco do negócio, e o planeta. Porque a gente entra em questões complicadas do uso de recursos de uma forma muito desenfreada. Como pensar Olha, eu curioso, eu vejo assim, te ouvindo falar, Renato, me dá assim uma ideia, até eu confesso para você, na minha talvez limitada visão, do profissional de contabilidade. Porque na minha visão era aquela pessoa assim, claro, na dinâmica do mercado de hoje sabe-se que um profissional não fica mais no número, no prancheta, um cientista não fica o tempo todo no microscópio, o médico não fica todo lá um cientista. Então tem toda uma dinâmica de compartilhamento de informações, de participação em reuniões, de liderança, de contatos, de levar a informação para que o mundo se transforme, né? Um professor, no seu caso, pessoas que lecionam, compartilham conhecimentos. Então, você está trazendo assim uma luz totalmente diferente, na minha visão, sobre o profissional de contabilidade, que talvez no passado era aquela pessoa que apenas contabilizava ou contava os números no papel e registrava, e hoje não. Na própria dinâmica do mundo das organizações, é um profissional que tem uma atuação muito mais dinâmica e que é exigido dele que também tem esse preparo social. Entre eles se destaca, pelo que você fala, a comunicação, relacionamento, contato, ter participação na influência sobre as grandes decisões que são tomadas não só nas empresas, mas também em níveis governamentais. Então, numa dinâmica totalmente diferente. Então, fica uma informação para você que talvez não conheça tão profundamente atualmente a carreira do contador. E quero fazer uma pergunta, já que estamos no finalzinho do nosso programa aqui, em relação à quantidade de homens e mulheres no mundo de contabilidade, porque tradicionalmente entendo que a contabilidade é uma atividade tipicamente masculina ou mais masculina. E como é que você vê isso hoje? Excelente pergunta, Reinaldo. O livro traz um capítulo da professora Silvia, que é uma pesquisadora ligada a gênero, né? Não só por ser mulher, mas estuda gênero em contabilidade, vem fazendo um trabalho muito interessante. A minha dissertação, quando fiz a pesquisa, aponta esse gap ainda. As pessoas percebem, né? Eu sempre fraseei no plural, apesar de a gente fazer em língua portuguesa, o plural vai para o masculino, os profissionais de contabilidade, né? Numa tentativa de não enviesar, né, a resposta para o masculino. A proporção de mulheres que apontavam a figura do homem contador era maior. Então, a pesquisa mostra, por um lado, evidência, né, inclusive quando foi replicada, de que a percepção ainda é vista como uma profissão masculina. Então isso ainda precisa ser trabalhado. Existem iniciativas, por exemplo, congressos inteiros dedicados para mulher contabilista, né, feitos pelo CFC. Então existem algumas iniciativas, mas de um lado o público amplo percebe contabilidade como uma profissão masculina. Porém, quando se vai para as universidades, principalmente as privadas, né, eu leio na Faculdade de Sumaré, tenho contato com professores que dão aulas em outras instituições, a gente enxerga a crescente participação feminina. Há uma inversão. Existem mais mulheres hoje nos bancos escolares das universidades privadas. De contabilidade? 60% mulheres, 40% homens. Na universidade pública isso muda um pouco, mas a expansão e a inserção da mulher em contabilidade é maior, por exemplo, do que em economia, quando a gente compara com cursos próximos também tidos como masculinos. É interessante notar que isso não é regra no mundo. A contabilidade na China é uma grande exceção. A contabilidade na China ela é percebida como uma profissão feminina. Olha. Passa por um caminho inverso de inserção masculino. Lá, o dono de um negócio, né, tinha a ideia de que a mulher mais atenta a detalhes e mais cuidadosa era uma profissional mais ideal para a contabilidade. Às vezes acumulava um pouco o que hoje a gente tem o estereótipo da secretária, né, mulher, com um pouco dessa contabilidade secretária / assessora do gestor. Então, na China tem um processo histórico diferente
que é interessante. Então, assim, não é regra no mundo. Existem países que têm a percepção ao contrário, né, em questão a gênero. Mas digamos que o triste e o desafio que a gente precisa pensar sério a contabilidade é que ainda existem diferenças salariais. Mulheres e homens que fazem a mesma função. E mulheres ganhando menos do que homens. Mulheres ganham menos do que homens para a mesma função. Então, isso precisa ser revisto como um valor da sociedade, não só em contabilidade, né, o que se chama de teto de vidro, né, na literatura, barreiras para a promoção da mulher, e isso precisa ser repensado. Eu acho que a gente vive esse momento de transição no mundo por várias lideranças. Eu tenho certeza, Renato, que você, com todo o seu trabalho, com toda a sua influência, com todos os trabalhos que tem desenvolvido em grandes universidades, como mestrando, como doutorando agora, e que faz a diferença, como esse livro que você nos apresenta. Infelizmente nós temos limite de tempo e o nosso tempo chega ao final. Mas fica aqui, olha, uma dica, uma sugestão desse livro que está ganhando notoriedade, sendo indicado para muitas universidades, ainda mais para essa moçada, essa juventude aí que está em busca de uma profissão e conhecer um pouco mais sobre o profissional da contabilidade. Desenvolvimento de carreira, percepção e o seu papel social também. Renato Ferreira Leitão Azevedo. Renato, muito agradecido pela sua participação em nosso programa, muito honrado em recebê-lo aqui e colocar assim sob o holofote essa carreira brilhante desse profissional que tão necessário e tão muitas vezes desvalorizado ou não conhecido, que é o profissional de contabilidade. Eu tenho naturalmente uma felicidade de lecionar também na FPCap em curso de pós-graduação em comunicação. A gente faz uns trabalhos lá muito interessantes com Nancy Assad em parceria. E temos o prazer também de conhecer, essa semana mesmo tive o prazer de participar de um congresso do Conselho Regional de Contabilidade, fiz lá uma palestra e tinha lá umas 400 pessoas fascinadas, ávidas por estarem também buscando novas informações, novos conhecimentos para enriquecer ainda mais a sua carreira. Então, sou uma pessoa que tem muitos contatos, muitas amizades com profissionais de contabilidade. Agora, a honra de recebê-lo aqui em nosso programa, falando ainda mais sobre o profissional de contabilidade. Muito agradecido. Eu que agradeço a oportunidade, né, de divulgar o trabalho, deixo contatos, se for possível, por favor, né, para as pessoas que tiverem mais interesse em buscarem outras informações. Fica o convite, né, para quem quiser de fato ler o livro. Acho que a editora Senac, que apoiou essa iniciativa na construção do livro, tem uma dinâmica visual também que é uma provocação. Nós quisemos fazer, eu sei que eu falei bastante no aspecto textual, né, mas a provocação para a geração em pensar imagens, né, tem um trabalho interessante com uma ilustradora para pensar essa questão mesmo sobre outras mídias, né, pensar um pouco a ideia do profissional. Um telefone, um site para as pessoas entrarem em contato com você? Posso deixar? Por favor. Depois fique à vontade. Tem o meu e-mail, né, que é renatoflazevedo@usp.br. É um e-mail profissional, acho que mais fácil de ser encontrado. Na editora, né, no Senac, tem o meu mini currículo também com o breve descritivo do livro, né, profissionais que fizeram os capítulos que também debatem com o texto principal, né, tem um pouco mais abertura aí de temas que o livro engloba. Muito bem. Muito agradecido, Renato. Eu que agradeço, Reinaldo. E para você, internauta, espero que você tenha gostado desse rico trabalho desenvolvido aqui pelo Renato e que tenha sido útil para você, talvez, quem sabe, por que não escolher a sua carreira profissional. Fica aí um abraço e até o próximo programa. Até lá.